Para a gente começar, vou convidar vocês a encontrar aquela postura, fazer aquele movimento cheio de consciência, cheio de autogentileza, para deixar o corpinho de vocês um pouco mais confortável, um pouco mais leve. E fechando os olhos. Cacheta mantém os olhos bem abertos, hein? Vamos fechando os nossos olhos, vamos relaxando. Percebam que quando a gente interrompe os estímulos externos, ao fechar os nossos olhos, começa a surgir um monte de conversa no campo interno. E o que eu estou chamando de conversa agora não são os pensamentos, são os estímulos, são as percepções, são as linguagens do corpo que a gente não notou antes. Então, conforme vocês forem se entregando à cadeira, ou à superfície onde vocês estejam, abram esse olhar interno para outras comunicações. Perceba o corpo. Note as sensações quando você traz atenção para a sua pele. Ou para os pontos de contato do corpo com o corpo, do corpo com a cadeira. É como um mundo à parte, esse corpo responde, sente, formiga, aquece, comunica. Então, nesse primeiro instante, eu convido vocês a observarem como vocês sentem o corpo. Levem essa atenção lá para as mãos, para as palmas das mãos. Como você percebe as palmas das suas mãos, os dedos. Os seus antebraços, braços. Agora direcione essa atenção lá para as coxas. Note a presença, a simples existência das suas coxas. Sua coxa direita, sua coxa esquerda. Agora desce lá para sua panturrilha direita, panturrilha esquerda. E agora a gente vai subir essa tensão até a face. Como você nota, como você percebe a musculatura do seu rosto? Baixa, Alex. Como você percebe a sua testa, o seu nariz? A musculatura da sua bochecha, os seus lábios. E agora que a gente conseguiu resgatar essa atenção e direcionar ela de forma consciente, vamos aproveitar o movimento e trazer mais relaxamento para essas partes do corpo. Observe essa musculatura, ofereça essa musculatura um pouco de soltura, desprendimento, relaxamento.
Eu gosto de imaginar que o meu corpo está se desmanchando quando eu quero relaxar. Como se o cansaço, a tensão ou qualquer desconforto, ele escorresse da minha cabeça até os meus pés. Vai imaginando esses pontos, essas regiões, qualquer cansaço, qualquer incômodo. Identifique o lugar e sinta deslizar e escorrer. E vai devolvendo isso à terra. E assim a gente vai ficando cada vez mais relaxado e permitindo que uma sensação de bem-estar, de acolhimento, vá tomando cada parte do nosso corpo. E um sentimento de satisfação por apenas estarmos aqui agora presentes, conscientes, levando autogentileza para o nosso autorrelacionamento. Para a gente já ir concluindo esse breve relaxamento, vamos trazer de novo mobilidade para os nossos membros, para as nossas mãos, ainda sentindo, percebendo, estando consciente da sensação das mãos, dos dedos se movendo, os dedos dos pés, abrindo e fechando as mãos, abrindo e fechando os dedos dos pés. Antes mesmo de abrir os olhos, se quiserem fazer algum movimento de alongamento, com o pescoço, com os ombros, cuidando desse corpo, oferecendo mais bem-estar para ele. E por último, a gente pode ir abrindo os olhos e chegando. E aí, gente, como é que vocês estão? Todos bem? Pegaram caneta e papel? Que não pegou, dá tempo, hein? E Cris, tá caneta e papel. Quem não pegou, pode buscar. Hoje a gente vai pôr em prática. A gente já leu tanto, já aprendeu tanto com a Christine, e a gente tá nem na metade do livro. Mas vamos colocar mais algumas coisas em prática, mas de um jeito bem gostoso, bem relaxante. Soninho ok. Beleza, Dorinha, vocês estão aí? Só para saber, tá? Não precisa abrir a câmera, não. Oi, Oi. oi, Aline, é porque eu estava atendendo a porta, bater ali na porta. Não, tá tudo bem. É só porque eu falei caneta e papel. É, aí, por causa da meditação, eu quase nem participei, porque a pessoa chegou e não sabia que eu estava na reunião. Não, se preocupa não. Ó, vou trazer para a gente aqui uma resenha, gente, Uhum, daquilo que a legal. gente pode trazer para a nossa prática. E aí a gente vai fazer um exercício usando caneta e papel, depois a gente vai fazer uma meditação bem gostosinha. Essa frase aqui é eu acho que é o capítulo 6 do livro da Christine, que ela tirou desse livro, Quem Pode Amar é Feliz. E eu achei essa frase muito, muito feliz, porque ela reforça uma questão que a gente sempre conversa aqui, gente. Quando a gente medita, quando a gente busca qualquer conhecimento, acredito eu, aí no campo do autoconhecimento e desenvolvimento pessoal,
ou quando a gente usa até mesmo o termo despertar, né? Fiquei muitos anos perseguindo ele, tentando entender o que era esse tal de despertar. Eu entendo que é muito mais esse estado de entendimento das experiências que perpassam a nossa vida e da possibilidade de nós podermos responder a elas de uma forma diferente. E aí eu vi essa frase aqui, eu achei essa frase maravilhosa. O autor ele fala o seguinte: você sabe muito bem, lá no fundo, que existe apenas uma única magia, um único poder, uma única salvação. É o amor. Portanto, ame seu sofrimento. Não resista, não fuja dele. É a sua aversão que dói, nada mais. Tem uma linha, dentro das linhas que a gente estuda no budismo, né, dentro do que eu estudei no Mindfulness, um dos aspectos principais do sofrimento são os apegos e as aversões. Né? Os apegos quando a gente teme perder, né? Nossa, eu gosto tanto daquilo que eu tenho medo de perder aquela pessoa, aquela oportunidade, aquela chance, aquele status. Né? E as aversões o que é que a gente mais tem aversão hoje, gente? É as nossas emoções difíceis. A gente não pode nem chamar de negativas, mas emoções difíceis. As emoções que a gente não consegue lidar com elas com tanta naturalidade como a gente lida com estados emocionais como alegria, satisfação, contentamento. Vamos pegar o caso aí da danada da ansiedade. Quem gosta, né, de ter que se relacionar com a ansiedade? E aí o fato de tentarmos evitar essa ansiedade potencializa o nosso sofrimento. Eu acho isso tão incrível, porque tudo que a gente faz aqui quando a gente medita, tudo que a gente aprende dentro desse campo da autocompaixão, do kindness, da meditação, é como a gente pode estar em paz, mesmo em cenários em que a paz não seja algo tão predominante. Uma situação de conflito, de desentendimento, uma situação de adoecimento. A nossa tendência é criar uma versão, eu não quero passar por aquilo, eu não quero sentir aquilo. Né? Alguém diz algo que me fere, não, mas eu não quero ter que lidar com isso, porque isso me gera um desconforto. E esse desconforto a gente expressa como sofrimento. Então, tudo que a gente faz aqui é realmente com esse intuito de criar uma nova relação com aquilo que a gente sente ou com as experiências que perpassam a nossa vida. Porque sentir a gente sente. E várias vezes no dia a gente se irrita, a gente se culpa, a gente se julga, se critica, se autoflagela em função de coisas que acontecem. Por quê? Por causa dos nossos apegos e aversões. Né? As cartas de Cris que a Dorinha estuda na terça tinha esse comentário, mas eram desejos, era outra palavra, mas era a mesma coisa, né? Apegos e aversões. Então, quando a gente aprende a amar esse sofrimento, a não resistir a ele, naturalmente a gente tira o poder que isso tem na nossa vida. A gente consegue passar por essa experiência com menos impacto que ela geraria normalmente na nossa vida. E aí, no andamento da obra da Christine, ela trouxe o aspecto da ruminação que a gente já conversou várias vezes. Eu falei, não, hoje eu vou montar a aula em cima disso aqui e quais são os frutos, né? Aquilo que a gente colhe quando a gente se oferece compaixão. Porque é o que a gente está fazendo aqui, entendendo o que é e como colocar isso na prática da nossa vida. Como que a gente pode tirar a compaixão do conceito e trazer, né, para um exercício diário, para um movimento de autocuidado mesmo. Então, a Cristina ela traz uma informação lá que eu achei muito legal. A gente fala tanto de ruminação. Vocês lembram o que que é ruminação? O que que a gente chama de ruminação aqui nas nossas práticas? Sentimento, aquele pensamento circular na cabeça. Você não quer pensar e ele volta, Uhum. não é isso? Isso, Ruminar uma Tereza. ideia. Isso. Né? Situações que nos deixam preocupados, apreensivos, E a né? gente quer esquecer aquilo, mas de repente volta. Parece, a Cristina usa o termo, acho que ela fala gosma negra, alguma coisa assim. Parece um chiclete, né? É mesmo, Pegajoso, você quer tirar, mas aquilo fica vindo, né, eu não consegue. rodopiando, e a gente não consegue se ver livre daquilo. Antes de eu meditar, eu ficava louquinho, eu falava, gente, como é que eu desligo? Como é que eu tiro isso? E o que que é a questão aqui? É o foco, né? O nosso foco tá lá. E a gente não tá vendo que tá ruminando. Aí o pensamento acessa um sentimento, ou um sentimento traz um pensamento, e aí fica esse ciclo.
E muitas vezes a gente revive estados emocionais que talvez aconteceram no passado, ou que ainda estão por vir, porque nós ficamos ruminando, né? Fica naquele loop eterno. Fica já sofrendo pela consequência que você acha que vai sofrer. Uhum. E aí, qual que é a questão disso, né, Tereza? A gente acha que vai, ou seja, isso reflete a realidade? Não, porque o passado já passou e e o futuro nós nem sabemos se vamos vivê-lo, Muito bom, Tereza né? fez o meu slide da Christine para mim aqui, ó. E aí a Christine traz isso, eu achei muito legal, porque ela pontuou, né? A gente rumina geralmente o quê? Evento negativo. E isso tem um aspecto de sobrevivência. Eu achei isso muito legal, porque a gente usa muito aquele termo. Pensamento ruim, a mente é velcro. Pensamento bom é teflon, desliza, passa, tchau, né? Se é ruim, a gente entra nesse estado de ruminação. Dificilmente a gente rumina coisa boa. Por quê? Porque o ruminar, gente, ele também é um mecanismo de preservação. A Christine reforça isso, é uma questão de sobrevivência. Porque geralmente são os eventos negativos, né? São as situações, por exemplo, de perigo, que fazem com que a gente se mantenha alerta. Então, geralmente, quando a gente rumina, é porque algo representa um perigo para nós em algum nível. E a gente fica ali buscando algum tipo de resolução ou saída para que a gente possa se libertar daquilo. Só que a Cristina, ela traz essa pontualidade aqui. Ou os eventos negativos estão associados ao passado, ou os eventos negativos estão associados ao futuro. E aí, quando a gente pensa na ruminação associada ao passado, a gente vai pensar em depressão. E quando a gente pensa na ruminação negativa associada ao futuro, a ansiedade. Então, o que que é a nossa depressão, né? O que que é a tristeza, a melancolia, a apatia? É um reviver? A gente pode pensar assim, né? Que em determinadas situações, é um reviver das experiências do nosso passado? E que a gente fica o tempo inteiro resgatando essas memórias passadas e trazendo elas para o momento presente? Muitas vezes sem perceber, né? Sem perceber, ou seja, sem estar consciente do pensamento, né? Do evento que está perpassando a nossa mente. E a danada da ansiedade. Ah, essa é dura. Essa é difícil, né, Tereza? Porque ainda nem aconteceu. E aí a gente, por uma medida de preservação, fica imaginando os piores possíveis cenários que possa acontecer, né? Então a gente consegue na mente rotular todas as possibilidades daquela situação dar errado. E isso potencializa o quê internamente? Medo, insegurança, né? Temor por aquele evento que Travou. pode vir, pavor, né? E a gente fica Eu, ruminando. eu fiquei 25 anos escrava. Não havia terapia que me provasse que eu não tinha controle daquela situação. O dia que eu consegui, por acaso não, eu acho que foi amadurecendo, descobri que a gente não tem controle da vida do outro, do futuro. Que alívio, foi como se eu saísse de um lugar que eu estava afogado. Uhum. Eu Mas passei por mesmo, uma. Pode falar, Teresa. mas mesmo assim a gente tem que se agarrar muito para não recair de novo. Quando você vê, Por quê? Porque o pensamento surge, né? Porque as sensações, as emoções, elas emergem. E aí a gente, quanto menos espera, a gente está envolvido de novo naquele ciclo. Fácil é? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Mas que o resultado é real. O resultado é muito real. E é a segunda etapa do slide que eu trouxe. Eu trouxe esses pontos específicos do livro da Christine, porque dialoga totalmente com tudo que a gente faz aqui. Isso aqui não é nada diferente. Quantas vezes nesses 2, quase 3 anos, a gente não falou de ruminação? E a gente não fez exercício para a gente descobrir como que a gente se desvincula
desses estados ruminativos, né? Só de eu falar para vocês, olha, fechou o olho, observa esse corpo. Um exercício muito simples. Eu acho muito interessante porque quando eu observo meu corpo vibra muito. Meu corpo formiga muito. Primeira coisa que eu noto, meu corpo totalmente formigando e vibrando. E eu olho, eu consigo perceber que eu tenho pele por causa dessa percepção tátil, por causa dessa sensação, né? E já faz o que automaticamente? Pronto, a gente rompeu com a preocupação do dia. A gente rompeu com aquela conversa mental de que algo vai acontecer, a gente está preocupado, aquele exame médico, aquele dinheiro para receber, aquele parente que está com problema, né? Aquela situação chata que a gente passou semana passada com fulano, uma situação improvável que envolve a nossa vida pessoal, mas que a gente vai entrando nessas narrativas mentais, acessando esses estados emocionais, isso vai deixando a gente extremamente desequilibrado, extremamente perturbados, né? Diante da experiência. E aí a gente vai entendendo dessa experiência enquanto experiência, né? Mas primeiro a gente faz o que? A gente tira o foco, traga atenção para o corpo, faça um relaxamento. É algo que a gente pode fazer em qualquer momento do nosso dia. E o que que a gente colhe disso que são aspectos que a Christine traz? Primeiro, já é muito, vou usar da fala da Teresa, é um alívio muito grande a gente poder soltar. E esse soltar envolve a gente interromper uma luta. Porque a gente luta contra o sofrimento, a gente luta contra as emoções difíceis. Nossa, eu tô sentindo inveja, eu não posso sentir isso. Nossa, gente, de jeito nenhum, eu não sinto inveja. Que isso, né? Ciúme? Ah, que isso, eu senti ciúme, essa angústia, né? Esse mal-estar, essa... E parece que o outro vai ser roubado de mim, algo que é precioso a mim me vai ser tirado, né? Nossa, que sentimento ruim, que desagradável. Ele me traz vários gatilhos de medo, de preocupação, de incerteza quanto ao futuro, né? Então, quando a gente para de lutar, fica mais leve. E a gente também para de julgar. Então, quando a gente oferece compaixão, ou quando a gente oferece uma atenção compassiva, a gente primeiro para desse lugar de autoflagelação, de autocondenamento, tanto conosco quanto nos outros, né? Porque vocês já viram, eu não sei vocês, eu percebo muito esses gatilhos meus quando eu vou conhecer gente nova. Tipo assim, eu vou para um curso. Aí eu não conheço a palestrante. Eu já percebi que minha mente começa a avaliar a pessoa no palco ou a pessoa do outro lado da tela. Vocês também passam por isso? Nossa, entra um juiz aqui de tipo, não concordo com essa moça fala. Ah, eu acho que eu não gostei do tom da voz dela. Ah, essa metodologia dela eu não achei clara. Ah, eu não gostei do jeito que ela respondeu fulano, eu achei meio grosseiro. Gente, a minha mente começa, né, a fazer uma avaliação assim daquele ser humano que eu não conheço, nunca vi antes. Não sei por que ela usa tais abordagens, mas eu simplesmente desenho a pessoa segundo a minha imagem e semelhança, né? E quantas vezes eu não faço isso diante de uma pessoa desconhecida? Eu começo a analisar, eu começo a julgar. E de forma mais sutil, porque a gente talvez não tenha tanta percepção, é quando a gente faz com a gente, né? Aí a gente começa. Nossa, mas eu não devia ter falado daquele jeito, eu não devia ter tido aquela postura, meu comentário não foi legal, minha postura não foi legal, fulano falou isso, aí depois eu me arrependi de ter dito aquilo, e aí começa o burburinho. Então, o movimento aqui de não julgamento e interromper a luta é tá tudo bem, né? Nesse momento eu tiro a atenção, às vezes eu dou até uns comandos mentais quando eu me percebo, né? Eu falo, não, que é isso? Né? Peraí, deixa eu trazer minha consciência lúcida e sair desse lugar de narrativa e julgamento do outro. E quando possível comigo também interromper essa narrativa. E é uma narrativa que vive arrastando a gente. Para quê? Para aqueles mesmos estados ruminativos. Então, se a gente traz essa atenção compassiva, a gente consegue viver sem que a gente seja o tempo inteiro arrastado por isso. Poxa, que bacana, hoje eu me percebo ainda julgando palestrantes, pessoas que eu não conheço, quando eu estou assistindo, vendo uma aula, mas eu consigo perceber mais cedo, né? Às vezes eu saía de um evento dizendo assim, nossa, eu não gostei dessa pessoa. Talvez porque simplesmente eu não me identifiquei com a metodologia. E aí eu já excluí aquela pessoa do meu campo de relacionamento. Eu não gostei dessa pessoa. Não achei ela uma boa palestrante, né? Então, tirei isso do campo, por quê? Porque eu passei a trazer esse estado de consciência para a ruminação, percebo ela antes, e aí eu saio desse lugar de júri, né? E começo a olhar com mais clareza sem
rotular a pessoa a partir daquilo que eu penso ou sinto com relação a ela. Porque o que eu sinto, penso, não reflete a realidade. Não é quem ela é. É como eu interpreto os eventos em torno de mim. Né? Aí o terceiro passo é o que é a liberdade, que surge de entregar, né? De colocar-se numa postura de não julgamento, de não lutar. Então, a liberdade para quê? Para que eu escolha. Não, eu não quero ficar rotulando, avaliando o outro a mim. Nesse momento eu quero apenas apreciar isso aqui, aprender o que foi interessante para mim, o que não for, tá tudo bem também, né? Cada um tem sua forma de fazer. E aí, num outro momento, se a gente não consegue interromper essas narrativas loucas, né? Essas ruminações, a gente pode se oferecer acolhimento e segurança, que está muito associada à autogentileza. É quando eu ofereço, né? Quando nós oferecemos para nós mesmos uma situação de acolhimento, não, tá tudo bem, Aline, vai dar tudo certo, não é culpa sua isso ter acontecido assim. Naturalmente, eu desarmo o meu sistema de ameaça do corpo. Por quê? Porque tudo aquilo que o corpo tá, que a mente está avaliando, tudo isso é que mecanismo de defesa, né? Eu estou me defendendo de qualquer estado emocional, de qualquer pensamento que possa surgir, por exemplo. Então, a gente desarma isso oferecendo o quê? Acolhimento, ocitocina para o corpo, né? Um abraço, um respiro. A Cristina dá um exemplo muito bonito, que ela tem uma criança especial e ela conta que esse menininho dela chorando num voo, quando ela conseguiu entender esse ato compassivo, o que antes era uma situação que gerava muito constrangimento para ela, de repente ela transformou aquilo, né? Uma situação em que a criança estava chorando dentro do voo desesperadamente, ela sabia que não tinha nada que poderia fazer pelas questões da criança, e de repente o simples fato dela aceitar que ela não tinha domínio, que nem a Teresa falou da situação, trouxe para ela paz. Então, isso tudo que ela apontou aqui, gente, é o que a gente colhe, e a gente pode chamar isso aqui de resiliência emocional. Tudo que a gente faz aqui é criar resiliência, é o que é a capacidade da gente resgatar um estado interno de equilíbrio em momentos de caos. E é a partir daqui que a gente vai trazer o exercício. Então, eu quero que vocês peguem caneta e papel. Acho que eu tô falando demais. Para a gente poder fazer a nossa colheita feliz. Tinha um joguinho, né? Fazendinha de colheita feliz. E essa é a nossa roda da compaixão. Criei ela hoje, Cris. Essa eu sentei hoje e falei, vou inventar um trem aqui legal. Então, eu criei a roda da compaixão. E a compaixão, gente, é um aspecto interno que a gente semeia, cultiva e fortalece, né? Então, viver a compaixão é um caminho que se faz andando, né? A gente não é totalmente compassivo porque a gente tem nossos mecanismos de defesa, nossas crenças. Então, aqui a gente vai colher. E o que a gente ainda não colheu, a gente vai fortalecer, tá? Então, aqui eu trouxe alguns aspectos pontuais. Vou explicar um por um e eu vou querer que vocês escrevam depois, né, pontualmente, um por um. Então, primeiro, na roda da compaixão de vocês, que é o caminho que vocês estão trilhando há quase 3 anos comigo, vocês têm percebido momentos de autocuidado novos, né? Momentos que você fala de forma consciente, poxa, eu vou me permitir relaxar, eu vou me permitir descansar. Eu vou me oferecer um chá quente, eu vou me oferecer um banho, eu vou me oferecer um momento de acolhimento, deitar um pouquinho na minha cama, né? Ser gentil comigo através do autocuidado. Então, coloque aqui quais são os momentos que você consegue perceber hoje com consciência que você tem se proporcionado autocuidado, tá? Com consciência, eu vou me oferecer isso. Qualidades que admire em você, né? Quais são aí no seu campo de talentos, potenciais, ou mesmo seus estados internos que você vê como qualidade? Ser uma pessoa resiliente, conseguir encontrar resolutividade para momentos difíceis, ter dons e talentos que você sabe que pode estar a serviço de outras pessoas, mas que hoje você veja isso com consciência, tudo aqui com consciência, tá? Tudo aqui através desse exercício da atenção plena, o que eu colhi até aqui. É, Desafios superados com compaixão. É bem isso do campo da Christine que a gente estudou. Então, vocês percebem aí situações ou experiências difíceis, desafiadoras, que vocês têm conseguido levar compaixão para vocês, ou seja, serem amigos de vocês? Você dá um time, né? Às vezes um diálogo interno de tá tudo bem, foi o melhor que eu consegui fazer hoje.
né? Tá tudo bem as coisas não terem saído como eu gostaria. Ou uma situação de autocrítica você conseguir, né, levar ali uma interrupção. Não, eu não preciso falar comigo dessa forma, né? Vai dar tudo certo. Esses diálogos conscientes, tá? Aprendizados e insights, pelo menos aqui no campo do que a gente estudou até agora com a Christine. Teve algum momento que você teve um insight muito legal que se aplica à tua vida? Você fala, nossa, a Aline falou uma coisa outro dia, né? Vou pegar o exemplo da Tereza e com essa jornada pessoal dela. Ela, por muitos anos, tentou resolver algo. E, de repente, no dia que ela entendeu que ela podia soltar, tudo mudou na vida dela. Isso é o quê? Isso é um insight. Isso é um aprendizado muito profundo. É algo que talvez ela pode até ter escutado na teoria, mas no dia que ela vivenciou, foi transformador. Teve algum? Coloca, tá? Momentos de conexão. Essa conexão pode ser tanto com você quanto com o outro. Você tem percebido momentos onde você consegue se conectar, por exemplo, com você ou com outras pessoas de uma forma consciente? Você fala, nossa, eu tô lúcido, eu tô percebendo o que eu tô pensando, o que eu tô sentindo, né? Eu tô realmente ouvindo o que o outro tá me dizendo, eu realmente estou acolhendo o que o outro traz, eu me sinto verdadeiramente conectado com o outro, por exemplo, através da dor e do sofrimento que ele tá trazendo, né? De forma consciente. E, isso aqui eu gosto muito, o que você vê, né? Em você, na sua experiência, todo esse tempo que a gente tem praticado juntos ou durante o estudo, você consegue ver com mais clareza você? Ver algum pensamento? Ver algum sentimento? Para a partir daí você acessar recursos internos? E aí, o que que eu peço em recursos internos? Nossa, Aline, eu percebi, eu vi que eu estava irritada, que eu estava ansiosa, que eu estava alterada, e eu respirei fundo. Que eu me retirei, que eu fiz uma prática, que eu busquei alguma coisa que te trouxesse o meu foco de volta para o presente, ouvindo uma música, fazendo um mantra, fazendo uma caminhada, observando o entardecer, né? Quais são os recursos internos que vocês têm hoje? E aí eu vou pedir, se for possível colocar uma resposta para cada, tudo bem, perfeito. Se conseguir mais de uma, lindo. Se tiver alguma que você fala assim, Ali, não consigo responder agora se eu não tive esse insight, esse aprendizado, tudo bem, não ponha, tá? Mas vê o que que é possível. Peço pelo menos duas, tá? Não preciso por mais de duas para cada, porque aí a gente consegue ter tempo também para partilhar nossas experiências, tá? Eu vou dar uns minutinhos para vocês responderem. Todo mundo anotou esse slide aqui? Quem está fazendo o exercício? Que qualquer coisa eu boto uma musiquinha. Acho que o Haroldo está olhando o slide. E a colheita feliz, tá? É os frutinhos que vocês, suculentos, saborosos, que vocês vão colher para vocês mesmos. Tá na dúvida de algum, é só me perguntar, tá? Aqui, agora apareceu.
Agora você está escutando aí, Zélia? Achou o ícone, né? Vou dar mais 3 minutos, tá? Espero que dê tempo. É às 7h15. Depois eu mando esse slide para vocês. Dois minutinhos. Cris, terminou? Haroldo, terminou? Alice? Talvez vocês já terminaram antes. Dorinha, Graça, Irene, Sônia. Terminei. Tá. Mais alguém? Soninha tá terminando. Sim, terminei. Tá. Irene, Dorinha. Tereza. Acabei. Ó. Cacheta e Zélia estão fazendo no campo mental ali, ó. Eles estão no lançamento de um livro, gente. Estão com a gente. Olha que amor que eu tenho nesse casal. Então, eu vou convidá-los a partilharem. Quem sentir, não precisa ser todos os ícones, mas os que vocês acharem mais importantes para vocês e que seja confortável partilhar com o grupo. Quem gostaria? Quer começar, Graça? Para falar todos, Se você quiser, pode. Pode falar quais foram os seus frutos na roda da vou falar compaixão. momentos de autocuidados. Eu paro para encontrar, por exemplo, uma amiga. Eu paro para tomar uma taça de vinho saboreando, esquecendo de tudo. Adoro. É um momento Delícia. muito especial. Qualidade que eu admiro em mim, eu estou numa busca contínua pelo autoconhecimento e estudo temas novos. A Desafios gente pode superados. chamar, então, de se aprecia a sua curiosidade, a sua busca, Uma a busca, curiosidade, sua, a sua sede de conhecimentos novos, que te traga. desafio, é, Que legal. desafios superados com compaixão. Enxergo o outro agora com mais paciência. Hum, Eu era muito intolerante, então eu saio da minha zona de conforto e aprendi a aceitar o momento. Nem sempre, né? Mas é um aprendizado. uhum, Os aprendizados que eu tenho, os insights, eu tenho toda manhã alguma coisa para fazer assim. uhum. Hoje faça isso. A minha mente fala. Tem, Momento de tem conexão. algum em específico, assim, um insight, que você fala, nossa, foi uma virada de chave para mim? Eu geralmente é com a família, dizer tal coisa para um filho, fazer um elogio para uma pessoa, Uhum. mostrar o quanto ele é importante na vida. Essas coisas assim que vêm.
Lindo. Momento de conexão, eu paro e fico na natureza e o mundo pode estar acabando ali, eu ouço os passarinhos, uma gota d'água, uma chuva, aí para mim isso já leva para é uma meditação natural, não preciso fazer esforço. Uhum. E o que eu vejo? Eu vejo a vida como uma linda história de amor que a gente tem que cada dia descobrir as qualidades do próximo e as nossas e vencer cada obstáculo. Não há problema, mas há obstáculos, né? Uhum. E recurso interno para mim é a meditação e a yoga. É isso, resumidamente. Muito bom. Gratidão, Graça. Gostei muito. Muito, muito bom. Quem mais, gente? Depois eu vou fazer um comentário no final para vocês. Oi, Aline. Oi, Cris. Acho que conforme você foi falando, explanando, assim, né? Eu acho que eu fui me identificando com várias coisas que você falou e tal. Mas acho que momentos de autocuidado novos tiveram muitos, assim, sabe? Principalmente, justamente essa coisa do aqui e agora. Eu já tinha, um pouquinho antes da gente se conhecer, eu até estava com um outro grupo de autoconhecimento e eles ofereceram um curso de mindfulness na época. Então, eu comecei a treinar um pouquinho antes e aqui a coisa só se expandiu, assim. E se expandiu princi- principalmente essa questão da compaixão, a autocompaixão e a compaixão com quem está ao nosso redor. Mas, voltando para os momentos de autocuidado novos, e lá eu me pego, assim, hoje em dia, muito mais assim, eu tomo um banho, eu fecho o olho e falo, ai, tô na cachoeira, assim, sabe? Presta atenção na água escorrendo e tal, nos cheiros, nas coisas. Ou às vezes eu tô aqui fazendo meu macramê ou fazendo alguma coisa, bate um ventinho, bate um cheirinho, sei lá, da vizinhança, da flor da vizinha, alguma coisa assim, eu paro e assim dou um suspiro, assim, respiro fundo e aproveito o momento, assim, sabe? Então, essas coisas têm sido. Antes, não tinha tempo para fazer nada, assim, estou sempre atrasada, sei lá. E agora eu tenho me respeitado mais, assim. Então, eu acho que é um ganho e em treinamento que já foi incorporado, assim, de um alto carinho, assim, uma autocompaixão, um autocuidado, assim. Então, tenho percebido muito mais. E a meditação também entra como um momento de autocuidado recente para mim, né? Que também venho treinando, assim. E ela vai estar lá nos recursos internos, lá no final. Então, ela está no início e no final dos questionamentos, e não é início e final, porque, na verdade, é uma roda, né? Então, está tudo interligado. Era isso que eu queria falar mais. Gratidão, Cris. Delícia. Nem tem esses momentos assim de bater um ventinho. Nossa, que tudo. Muito bom. Quem mais quer partilhar as coisas boas que colheu até aqui? Posso falar, Aline. Assim, posso falar de modo geral, mas assim, que tem a ver com, né, que vem se trabalhando tempo recorrente, enfim, estar presente. Então, para mim, de modo geral, em tudo, eu procuro estar presente. Porque hoje eu tenho uma consciência que realmente é aquela história. Eu estava lá no passado ou no futuro. Ansiedade, né? Resumidamente, que você acabou. Então, eu percebo que, nesse sentido, eu melhorou muito a minha percepção, até do corpo, né?
como você disse, são exercícios muito simples, mas me causou impacto, porque eu falei, nossa, por que que eu não percebi isso antes? Ou eu não dou foco, né? Então, vai desde por exemplo, também do autocuidado, pensei a mesma coisa que a Cris. Então, quando estou no banho, eu me permito sentir a água cair no corpo. Porque antes aquilo, né, banho de 5 minutos. Passa, enxágua, tá, higiene, tá. Mas hoje não. Como você falou, vou imaginando a limpeza, tirando as coisas negativas, problemas. Ele é relaxante. Então, acho que nessas ações, né, eu no dia a dia procuro, né, claro, não é 100%, sempre lembrar disso. Quando eu começo a sair desse ritmo, a ansiedade começa a tomar conta, eu, opa, respira e tento lembrar um pouco, né? Sinta as mãos. E é intuitivo, né? E vai para a parte dos insights. Não tem receita mesmo. Como a Graça também comentou, para mim é interessante quando eu estou mexendo com a água. Eu estou lavando louça, né? Normalmente estou lavando a cabeça, estou lavando louça, lavando uma roupa, e vem também os insights, algumas coisas tem a ver com desde questão de trabalho ou familiares, mas bem assim. Acho que eu vou falar tal coisa para a pessoa. Nossa, aquele livro, acho que eu vou emprestar o livro. Assim. Então, a minha percepção, né, que eu vejo. E a conexão com a natureza, né? Até lá do nosso biólogo também. Eu fico encantada toda vez que uma planta, né, que eu tenho, floresce, né? Eu tiro foto, essa doida, né? Mas aqui para mim é encantador. E esse momento, uma coisa que a Cris faz, né? Que a Cristiane, que eu sei, tirar foto. Então, essa história de parar para tirar uma foto, eu não tinha esse tempo. Achava assim, depois eu tiro. Eu comecei a ter prazer em tirar foto. Mas o que é tirar foto? Eu parar tudo que eu estou fazendo e olhar, prestar atenção naquela flor, naquela paisagem, pôr do sol. Então, são coisas que eu percebi que não é perda de tempo. Eu estou ganhando. Então, são as mesmas ações com outro olhar. Eu acho que penso eu que foi, né, toda vez que eu participo, alguma coisa, e vou incorporando, que agora eu não tinha nem tinha percebido tudo que eu estou falando agora para vocês. Mas comecei a fazer a pergunta, falei, nossa, espera aí, deixa eu pensar. E eu vi. E foi muito rico, viu? Nossa, foi um exercício para mim muito, nossa, né? Foi gratificante, interessante. Gostei. Obrigada, Sônia. Quem mais? Microfone, Dorinha. Aí, deu. Isso. Quando aquele cuidado que a Sônia falando, né? Tirar foto da árvore, isso tudo dá um prazer tão grande, né, Sônia? Que são coisinhas que a gente não percebe, né? E a gente, como ser humano, a gente é um punhado de emoções, né? Quando a gente fala cuidar da gente mesmo, a gente tem que lembrar que nós temos o nosso emocional, o nosso físico, mental, né? Cuidar do nosso corpo com todo carinho, que é essa máquina que a gente precisa dela saudável, né? O que eu estou colocando para dentro, né? Para conservar mais a saúde. Por exemplo, quando eu falo também, cuidar da minha mente, né? A mente estimulada para pensar só o que é positivo, porque nós sabemos que o pensamento ele cria. Isso tudo é cuidado que a gente precisa de ter. O emocional. A gente precisa ter o autoconhecimento das nossas emoções. Às vezes, uma emoção, às vezes, de uma raiva ou qualquer outra coisa, a gente fica voltando lá no ruminar, né, Aline? Fica ruminando aquilo, né? E isso faz um mal danado. Então, é muita coisa que a gente às vezes não observa, e esses assuntos que a Aline traz é bom que faz a gente pensar, né? Aí a gente está trabalhando com o nosso mental, pensando o que a gente pode fazer para esse cuidado nosso, para a nossa saúde, para o nosso bem-estar. É isso aí. Obrigada, Dorinha. Quem mais? Eu só vou dar um exemplo hoje. Eu estava num trabalho com pessoas suicidas e depressivas.
hoje na parte da manhã, toda quinta-feira eu estou fazendo esse trabalho. E eu estava do lado de uma nutricionista que trabalhava com aromaterapia. E ela é nutricionista, eu não sabia que era nutricionista. Aí a gente conversando sobre isso, não adianta você fazer um trabalho nutricional, pedir para a pessoa fazer regime, sem você tratar dela, o emocional dela. Entendeu? Então vai muito o que a Dorinha falou, que a Sônia falou. Então a gente tem que se cuidar, principalmente o espiritual e o emocional, para fazer esse tipo de tratamento. E ela achou muito interessante isso que eu falei para ela, né? Porque ela falou, Cacheta, eu faço, mas não faço com essa habilidade, né? Então, quer dizer, sempre a gente está comunicando e a gente está ajudando as pessoas, quer dizer, uma vez que a gente aprendeu aqui nesse grupo, né? E é isso. E às Tá vezes a tudo. gente cuida tanto do outro, né? E a gente esquece de cuidar da gente, né? Uhum. Tá tudo tão integrado, né? Principalmente quando a gente fala dessa questão de peso, aí tem as nossas crenças, aquilo que a comida nos serve no campo emocional, né? Aquilo que a gente pensa com relação ao que come. É tanta coisa que a gente precisa ir suprir em todas essas lacunas, né? Do campo da saúde, da espiritualidade, do autoconhecimento, com as práticas naturais, né, Cacheta? Muito, muito, muito importante isso. Mais alguém, gente? Irene, Tereza, Haroldo, Alice. Eu acho que todo mundo já falou bem em cima do que eu também. Acho que não vale a pena. E o que que a gente está fazendo aqui, né? A Dorinha falou. Se como um mecanismo natural de sobrevivência, o nosso cérebro tende a ruminar os aspectos negativos da nossa vida, quando a gente traz atenção consciente para aquilo que é positivo na nossa vida, em olhar para a nossa jornada, por mais que talvez a gente esteja no momento e pense assim, poxa, mas eu sinto que eu não estou caminhando na velocidade que eu queria, eu não estou sendo tão produtiva quanto eu queria, eu não consigo resolver aquelas questões pontuais da minha vida como eu gostaria. E aí a gente muda o olhar, muda a qualidade do olhar, né? Que a gente já falou aqui sobre insatisfação e satisfação. Aí a gente olha para quê? Para aquilo que traz satisfação. Aí automaticamente a gente sente o quê? Bem-estar. Né? A gente ofereceu o quê? Um ato compassivo. Nossa, peraí, deixa eu olhar. Olha só, às vezes eu consigo estar presente, né? A Graça falou, né? Tá presente ali, oferecendo afeto, carinho, né? Ou algo para aquela pessoa querida, né? Um insight, né? Nossa, estou presente agora, o que que eu posso fazer? Né? Ou para nós mesmos, nossa, hoje eu tomei um banho tão corrido, eu nem me vi tomando banho. E de verdade, gente, hoje eu não me vi tomando banho. E aí a Soninha falando, a Cris falando, eu já pensei assim, nossa, eu tô querendo um banho. Né? Eu tô querendo esse banho relaxante que hoje eu já não tive. Às vezes eu tenho, mas às vezes o banho é só mais uma etapa do meu dia que eu quero eliminar logo. Né? Não, eu só tenho X minutinho para esse banho, então deixa eu tomar um banho de gato ali super rápido. Então é algo que eu quero evitar, porque parece que me toma, me faz perder tempo. E aí a Sônia atrás, né? Ela ganha tempo. Né? Eu ganhei tempo para tirar uma foto, eu ganhei tempo para apreciar a natureza. E às vezes parece algo tão pequenininho, gente, mas isso aqui, pelo menos eu olhando hoje para minha história, isso aqui já mudou totalmente o meu universo pessoal. Já mudou totalmente a minha vida, porque mudou a forma como eu lido com o que eu sinto, mudou a forma como eu me relaciono com vocês ou com outras pessoas, como eu escuto. Isso foi um dos meus maiores insights, a escuta. Eu não escutava. A Cris, por exemplo, poderia estar falando comigo e eu já estava pensando na resposta que eu ia dar para a Cris, porque eu estava avaliando a fala dela. Se eu achasse que a fala dela fosse positiva, eu ia dar um reforço positivo. Se eu não achasse que a fala dela, né, poderia acrescentar coisas melhores dentro daquilo que ela trouxe, eu já pensava naquilo que eu queria acrescentar para ela, e aí eu aprendi a ouvir. E a entender que eu não precisava nem ter uma resposta, porque eu só estou ali ouvindo. Esse meu maior insight, gente, é o que eu mais sinto prazer hoje. Quando eu estou com alguém, um amigo, uma pessoa sentado, tomando um café, eu escuto. Não é a minha mente que está em ação, é a minha audição. Né? E aí eu consigo me conectar mais, sentir mais empatia, mais compaixão, né? A me sensibilizar, né? Sentir emoção pela dor do outro, pelo desafio do outro, pela conquista do outro. E falar, nossa, que lindo, que especial, que bonito. Né? Isso muda a gente totalmente.
né? Então, a Roda da Compaixão hoje foi com esse propósito para vocês, é fortalecer os aspectos positivos da nossa vida. A gente está precisando pôr foco naquilo que é bom, tá? E aí, semana que vem a gente continua com as passagens da Christine, com as aplicações práticas da Compaixão na nossa vida, mas é isso que eu quero que vocês levem hoje, tá? São os frutos de vocês. O que vocês conquistaram é muito precioso para cada um de vocês, tá? Essa de você falar de não escutar e passar a escutar as pessoas. Ontem eu saí com uma amiga à tarde e naquela ansiedade das duas, quanto tempo que a gente não sai junto e tal, uma atropelava a outra no falar. E teve uma hora que eu falei: não, Cris, você não está escutando ela. Para um pouco. Você vai ter a sua oportunidade de falar também. E aí mudou tudo, sabe? Foi muito legal, assim, no meio daquele rebuliço, assim, né? Nossa, acalmou, assim, foi muito bom. E é uma coisa que talvez antes eu me irritasse. Nossa, não me escuta, mas eu também não estava escutando ela, né? E agora mudou, e eu tive essa percepção, esse insight, assim, ó. Muito bom, Aline. Legal, gente. E o olho no olho, hein? Como é que fica para vocês? Vocês olham no olho? Hoje eu olho no olho com profundidade ainda. Tô conversando ainda olhando o olho da pessoa, assim, eu tô te vendo. Eu tô te vendo. Às vezes a pessoa fica constrangida, tira o olhar, assim, não, eu tô te vendo. Tô validando o que você tá Bom. me dizendo, reconhecendo, né? É isso, gente. Esse era o meu oferecimento para vocês hoje. Que a gente possa levar isso para nossa vida, que a gente possa semear isso na vida das pessoas que a gente conhece, né? Transformar o mundo um pouquinho melhor, um dia por vez, né? Vou convidar a Lúcia e a Tereza, se quiserem abrir a câmera para a gente fazer um registro. Gratidão a vocês.